Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eita, passamos. E cara, no vídeo de hoje é o seguinte, eu vejo um pessoal, né, fazendo esse tipo de vídeo, que é o seguinte, essa é a realidade de quem compra uma, aí fala o nome da sua moto. No caso, a minha moto é FZ15. Então vou estar falando um pouco para vocês, né, sobre a minha realidade com a FZ15, que é a minha moto. E sinaizinho de manhã, pô, tudo de boa, passar tranquilo. Então, rapaziada, se você pensa em comprar uma FZ15, esse vídeo aqui pode te ajudar, né? Se eu ouvir alguém que tenha experiência com a moto falando um pouco sobre a moto. E rapaziada, quando eu fui comprar ela, mano, pô, quando eu peguei ela, né, cara, que moto incrível. Assim, primeiro que quando eu peguei, né, que o pessoal começou a me ver, né, andar com ela e tudo mais, o pessoal tinha dúvida quanto à cilindrada dela. Todo mundo perguntava, irmão. Assim, as pessoas que não entendem muito de moto acham que ela é uma 300, uma 400 cilindrada, entendeu? As pessoas pensam que ela é uma moto maior, quando na verdade ela tem apenas 150 cilindradas. Então assim, quando eu peguei, que o pessoal começou a me ver com a moto, né? Nossa, o pessoal ficava doido. E eu também achava a moto incrível. Não que hoje eu não ache, né? Mas assim, quando você tira a moto da loja, né, tá novinha e tal, peguei ela zero, tá novinha no plástico, brilhando, né, o tanque, assim, a pintura brilhando. Pô, não tem sensação melhor, né, cara? Então fiquei super satisfeito com a moto, super satisfeito mesmo. Assim que eu peguei, porque, cara, eu tinha ficado na dúvida se eu pegaria 250 ou não, mas não me arrependo de ter pego a 150, né? E aí quem sabe no futuro eu troque, mas cara, não me arrependo. A moto, pô, me serviu muito, além, né, do fato dela ser muito econômica, cara. Se você andar de boa, se você andar tranquilo, ela é uma moto que ela te entrega 40, 42, entendeu? Até 44 quilômetros por hora. Com a 250 eu com certeza não conseguiria isso. Então assim, já é um ponto positivo, né, nessa minha escolha entre pegar a 250 e pegar a 150. Então se você também tá nessa dúvida, cara, essa daqui é muito econômica em relação a 250. Então se economia é algo que você tá levando em consideração, vai nessa daqui, sem medo. Mas agora falar alguns pontos, né, fortes dessa moto aqui. E acho que o primeiro ponto forte, né, eu já falei, questão da economia. Uma moto muito econômica. Como eu comentei, já cheguei a fazer essa média de 42 quilômetros. Só que assim, eu só ando, né, com punho pesado. Então, hoje a média dela tá um pouquinho mais baixa comigo, mas ainda assim ela segue sendo econômica. Outro ponto, né, a se levar em consideração nessa moto aqui é o fato do conforto, né, cara? Porque o banco dela é muito confortável, tanto para quem vai pilotar quanto tanto para o garupa. Eu tinha uma CG 160 Titan e, cara, a moto não era muito confortável, tá? Nem pro garupa, nem pro piloto. A moto simplesmente não era tão confortável, entendeu? E essa daqui eu sinto uma diferença absurda. Nessa daqui eu sinto a diferença absurda de conforto. Então, mais um ponto aí, se você está pesquisando entre CG e essa daqui, é o conforto, cara. Essa moto aqui é muito mais confortável. Ela tem freio ABS, coisa que a Titan não tem. Pelo menos a Titan que eu tinha, né, 2023. Não tinha freio ABS.
Acredito que ela continua não tendo, tá? Não sei, assim, de fato, se tem ou não agora, mas acredito que ela continua não tendo, tá, rapaziada? Freio ABS, banco muito confortável. E além disso, ela conta com 2 pneus, né, cara? Que, pô, sensacional. Isso que é o Diablo Rosso, se eu não me engano, o Diablo Rosso 2. Na traseira, acho que é o Diablo Rosso 2. Aí tem as especificações, que eu não vou lembrar agora, as especificações do pneu. Mas ele é um pneu largo, então ele te dá muita estabilidade na pista. Coisa que com a Titan eu não tinha medo de acelerar com a Titan. Essa aqui eu acelero até onde ela consegue, sem medo, porque a moto continua estável, cara. Simplesmente continua estável. Então, assim, dá para acelerar sem medo com essa moto aqui. Apesar, né? Aí vem um ponto negativo. Negativo entre aspas. Porque não é a proposta da moto. Por ela entregar tudo isso que eu já falei, né? Ela peca na questão da força, né? Ela tem 12 cavalos, mas ela é pesada. Ela tem, se eu não me engano, 130 quilos. Então ela não vai correr muito, cara. Se você quer uma moto para correr, ela não vai correr. Aí eu recomendo você pegar 250. Mas se você quer uma motinha esperta, mas que seja econômica, né, e confortável, é essa daqui, mano. Pode ir sem medo. E assim, cara, a questão da cilindrada, da potência, você vai sentir um pouquinho quando você for viajar com garupa. Um cachorrinho ali do nada, mano. Você vai sentir um pouco quando você for viajar com garupa, mas no dia a dia, cara, ela é uma moto bem esperta. E na verdade a proposta dela é essa, né, cara? É você andar ali na cidade. A proposta não é você fazer viagens com a moto. Mas assim, a gente viaja, óbvio. A pessoa tem a moto, enfim, se quiser, ela vai fazer uma viagem. Assim como eu já fiz umas 2 ou 3 vezes. Já fui para Arraial do Cabo, já fui para Araruama, já fui para Cabo Frio, Búzios. Entendeu? Passei por São Pedro da Aldeia com ela também. Então, assim, eu fiz algumas viagens com ela, né? E ela não me deixou na mão, cara. Em nenhuma das viagens ela me deixou na mão. Teve uma viagem que eu fui até com um pneu ruim, que eu já tinha que ter trocado. É o pneu traseiro da moto, eu tinha que ter trocado. Eu não troquei, né? Não recomendo que vocês façam isso. Recomendo que antes de viajar, essa parte aqui da vermelha é muito ruim, cara. Tem essas divisórias na pista, balança muito. Mas como eu tava dizendo, né? Eita, um motão aí, rapaziada. Um dia chama o dia. Mas como eu tava falando com vocês, cara, até me perdi, irmão. Mas aí, referente ao que eu fiz, né? Que eu não troquei o pneu e deveria ter trocado, né? É um ponto que eu não recomendo a vocês. Não viajem, né? Sem fazer todas as revisões. Se você vai, qualquer moto, rapaziada, se você vai viajar, cara, faz ali as revisões no seu mecânico de confiança ou na concessionária, entendeu? Onde você achar melhor. E aí eu viajei com um pneu, né, um pouco ruim, passei um pouco de perrengue. Porque em Búzios tinha umas ruas de pedras, então o pneu desvaziava toda hora. Então tinha que ficar completando, né, enchendo o pneu toda hora. E isso não é legal, né, rapaziada? Então não façam, pelo amor de Deus, não façam que nem eu fiz. E aí quando eu voltei, logo assim que eu voltei de viagem, eu troquei logo o pneu e problema resolvido. Mas, cara, poderia ter dado ruim, né? Mas só pra vocês entenderem que é possível sim viajar com ela, entendeu? Agora, dependendo do seu peso, do peso do garupa que vai com você, você vai passar um pouquinho de perrengue ali na hora de fazer uma ultrapassagem, né? Você pode chegar atrás ali de um caminhão sem conseguir ultrapassar, porque a pista, né, quando você vai viajar, as pistas são, cara, tudo de alta, né? Então, não é uma pista que tem limite de 90 km por hora, entendeu? Então,
se torna mais complicado você viajar com ela. Mas ainda assim é possível, rapaziada. Ainda assim é possível, tá? Falei do combustível, do consumo, falei do conforto que a moto traz. Falar um pouquinho aqui de valores de revisões. Essa moto minha aqui, ela tá na garantia. Eu fiz todas as revisões na Yamaha. Todas as revisões eu fiz na Yamaha. E cara, não me arrependo. Porque teve uma vez que eu precisei da garantia, né? Mas foi assim, coisa boba. Se eu não me engano, foi alguma coisa que não... Alguma coisa que eles deixaram de revisar. Mas aí assim, rapaziada, eu não boto nem a culpa só na concessionária, porque todo mundo é humano, né? A gente é humano, então a gente está sujeito ao erro. O mecânico esqueceu de verificar, né, um item lá, e aí ocasionou um problema. Mas assim, a moto estava andando, mas ela estava desligando. Chegava no quebra-mola assim, às vezes ela desligava, às vezes não. Mas aí quando eu levei no mecânico, não tava nem mais com problema a moto, entendeu? A moto tava de boa e tal. Mas eu levei por precaução e eu fui bem atendido, né? Eles resolveram lá o problema. E ficou tudo certo. Foi a única vez que eu precisei usar e assim, não me decepcionou, entendeu? Então, quanto ao atendimento e a essa escolha de fazer as revisões na concessionária, eu não me arrependo. E aí, questão de valores, sim, você fazer revisão na concessionária é um pouco mais salgado. Só que a Yamaha, ela tem um programa lá de revisões fixas. Então você sabe o valor que você vai pagar. Quando você vai fazer a revisão, você já sabe. Antes de fazer a revisão, você já sabe quanto você vai ter que desembolsar. E aí eu posso até deixar o link aqui embaixo da parte lá que fala sobre as revisões fixas da Yamaha, né? Se tiver alguém que queira dar uma olhada, eu vou deixar o link aí embaixo. Mas assim, rapaziada, eu preferi fazer na Yamaha, confio mais na concessionária. Minha moto ainda tá na garantia. Sei que eu tô pagando um pouquinho mais caro, mas faz parte, cara. E aí é o seguinte, você vai pagar o valor fixo da revisão e você só vai pagar mais, rapaziada, caso tenha que trocar alguma coisa extra, né? Por exemplo, pastilha de freio, entendeu? Aí é o valor separado, porque a revisão não cobre pastilha de freio. Mas assim, na moto nova, cara, geralmente você deve trocar só mesmo pastilha de freio, dependendo do seu uso. Você deve trocar a pastilha de freio. Relação, depois de um tempinho, eu fui trocar minha relação quase com 25 mil rodados. Que aí foi quando eu fui trocar minha relação. Então assim, a relação durou bastante, cara. Relação original. E aí eu também gosto de colocar tudo original da moto, cara. É assim, cada um, né? Cada um sabe da sua realidade e tudo mais. Mas eu prefiro. E aí quando eu troquei a relação, coloquei a relação original da moto, que vem nela já, né? De fábrica. E achei melhor, entendeu? Rapaziada, agora eu vou falar aqui do único ponto negativo dessa moto. Mas assim, é um ponto negativo que eu já estava ciente, porque eu vi muito vídeo dela, tá? Antes de comprar, eu vi alguns vídeos dela e eu já sabia que era assim. Então eu optei por comprar mesmo assim. Assim, não é nada que incomoda, que vá, né, mexer muito assim com a sua vida assim na moto. Mas é um pouco chato porque a Titan, ela era diferente, que é a questão do tanque aqui, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é a questão dessa tampinha aqui do tanque. E aí a questão toda é que quando você coloca a chave e tira ele literalmente sai por completo. Então isso atrapalha um pouco, porque você tem que tirar ele por completo na hora de abastecer. E na Titan que eu tinha, eu só abria e aí puxava ela. E aí, se eu não me engano, eu devolvia a chave na ignição e depois eu só fechava. Então assim, era muito mais prático. Então é um ponto que eu acho um pouco negativo, porque atrapalha um pouco ali na hora que você tá abastecendo, mas assim, você não abastece todo dia essa moto. A não ser que você rode de verdade com ela, né? Aplicativo, essas coisas assim. Mas você, pô, eu, por exemplo, né, eu abasteço, sei lá,
de a cada 10 dias, talvez. Vou botar uma média aí, se eu abasteço a cada 10, 15 dias, uma média, fica entre 10 e 15 dias, depende do meu uso. Então, assim, é algo que às vezes acaba passando, né, até despercebido. Você se acostuma, né, com o fato da tampa ser assim. Do mais, eu não tenho muito o que falar mal dessa moto, não. É uma moto muito custo-benefício, que ela é tranquila de se manter. E entrega muita coisa, rapaziada, entrega muita coisa. Principalmente se você nunca teve moto, que é essa moto, que como primeira moto, eu recomendo demais. Como primeira moto, eu recomendo demais, rapaziada. Não vai nessa de Titan, não. Titan, sei lá, se você quiser trabalhar, você pega Titan. Entendeu? Não que essa moto aqui não deva trabalhar, mas eu acho que a proposta da Titan, assim, é menos tecnologia, enfim. Eu não pegaria a Titan, né? Se eu tivesse pegando minha primeira moto hoje, eu não pegaria a Titan, pegaria essa daqui. E essas são as considerações de alguém que tem, né, uma FZ15. Já tô com essa moto aqui, já tem mais de um ano, tem um ano e pouquinho. E cara, eu adoro essa moto, irmão. Essa moto aqui me safa muito, me ajuda demais essa moto no meu dia a dia. Então não tem nem o que falar, é sem palavras essa moto aqui, rapaziada. Não tem nem o que falar mesmo. Mas então é isso, rapaziada. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí, falando um pouco sobre a minha experiência aqui com a FZ15. Espero que ajude vocês de alguma forma. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Vou pedir para você se inscrever aí no canal, me fortalece muito, deixar o like para ajudar no crescimento aí do canal. Porque vocês sabem que, pô, quem está iniciando é mais difícil, enfim. Estou tentando trazer aqui alguns conteúdos para vocês, tentando gravar, para poder trazer conteúdo aí para vocês. Então, se vocês puderem, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal. E até a próxima, rapaziada. Valeu, tamo junto.